aqui no Natal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Vocês sabem que eu gosto de trazer receitas diferentes aqui no canal, mas eu também gosto de trazer receitas clássicas. Então hoje eu trouxe uma receita que meio que combina essas duas coisas, porque ela é uma versão menos conhecida de outras receitas super famosas que a gente conhece. O pão de Páscoa pode-se dizer que é a versão chilena do panetone. Na verdade, o pão de Páscoa começou a ser produzido no Chile pela influência da imigração alemã. E ele incorpora características do Stollen, que é como se fosse o panetone alemão, e do Pandoro italiano. E embora ele lembre também um panetone por ter as frutas secas, as especiarias, ele é bem mais denso do que um panetone e é muito mais um bolo do que um pão. E apesar do nome pão de Páscoa, que faz com que a gente pense que esse pão é consumido principalmente na Páscoa, na verdade ele é consumido no Natal. Isso porque no Chile a palavra Páscoa significa tanto Páscoa quanto Natal. E tanto Páscoa quanto Navidad são usados para se referir ao Natal. Então esse é um pão, ou melhor dizendo, um bolo consumido no Natal. E vocês já devem saber que esse mês de dezembro aqui no YouTube eu estou trazendo receitas festivas que podem te inspirar nas suas festas aí de final de ano. Não são receitas necessariamente de Natal, nesse caso daqui até é, mas é uma receita super diferente que pode servir para você variar aí o panetone, até porque comprar panetone está bem caro e essa daqui é bem mais fácil de fazer do que um panetone caseiro. Então se você quer aprender a fazer o pão de Páscoa ou a versão do panetone chileno, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Como já falamos, o pão de Páscoa é muito mais parecido com um bolo do que com um pão. Aliás, acho que esse nome aí tá meio errado, né? Porque é pão, mas não é pão. É de Páscoa, mas é no Natal. Enfim, a boa notícia é que se torna ele muito mais fácil de fazer. A gente só precisa de uma tigela e um fouet. Sim, o meu bom e velho fouet torto, que vocês já conhecem aqui do canal. Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus, porque sendo um bolo a gente só vai misturar tudo e levar para o forno. E eu vou fazer nessa forma aqui. E eu escolhi essa forma com furo só porque eu acho que fica bonito. Mas você pode usar uma forma de fundo removível. Inclusive, eu tô com um pouco de medo de usar essa forma, porque essa forma ela é nova e eu acho que ela é bem antiaderente. Mas aqui no canal, eu prefiro colocar papel manteiga, prefiro usar forma de fundo removível, porque eu tenho um pouco de medo de fazer o vídeo inteiro, chegar no final e meu bolo quebrar. Mas vamos lá, vamos torcer para dar certo. Na verdade, vocês já vão saber se deu certo ou não, né? Porque se eu estiver fazendo esse vídeo, é porque eu já coloquei o bolo lá no início do vídeo, então vocês já viram o resultado do pão de Páscoa. Vamos começar pelos ingredientes líquidos e depois a gente começa a colocar os sólidos. Na verdade, o que a gente vai fazer primeiro é bater a manteiga com o açúcar para formar um creminho. E depois a gente vai adicionar os ovos e os outros ingredientes líquidos. Aqui eu tenho 3/4 de xícara de manteiga e eu tirei a manteiga da geladeira. É super importante que ela esteja já em ponto pomada, ela já tem que estar bem cremosinha, porque senão você não vai conseguir bater com açúcar, vai ficar meio engrumada ali, vai ser difícil de bater. Também se isso acontecer, não chega a ser o fim do mundo. Vão ficar uns pedacinhos que depois no forno vão derreter, porque aquilo é basicamente a manteiga. Mas o ideal é que fique um creminho, então tira a manteiga da geladeira pelo menos uns 15 minutos antes. Se ela estiver muito dura, você pode colocar no micro-ondas, mas tem que ser assim, ó, vapt-vupt, 5 segundos, só para ela realmente começar a amolecer e não derreter. Então vou colocar a manteiga aqui, vou colocar 1/3 de xícara de açúcar mascavo. E agora é só a gente começar a bater aqui para virar um creminho. No início é um pouco chato, vai parecer que não vai dar certo, principalmente com o fouet torto, mas é só ter paciência que funciona. Aí eu escolhi o açúcar mascavo só porque eu gosto mais do sabor, mas você pode usar o açúcar branco comum. Ou até misturar um pouco de açúcar mascavo e açúcar branco. E se você quiser fazer esse processo na batedeira, pode fazer também, mas eu acho que não tem necessidade. A misturinha já virou um creminho bem homogêneo, olha só como já tá. Vou pegar uma espátula só para desgrudar aqui do batedor de arame, porque fica meio difícil às vezes tirar esse creminho daqui. E agora a gente vai adicionar os ovos. A gente adiciona um de cada vez e vai batendo. E no total são 3 ovos. Segundo, a mistura já está bem homogênea.
E agora a gente vai adicionar aqui os outros ingredientes líquidos. A gente vai começar adicionando uma colher de sopa de vinagre de maçã. O vinagre, ele ajuda a deixar o bolo mais fofinho e ele também tira um pouco daquele eventual gosto de ovo que fique. Então eu sempre gosto de colocar um pouquinho de vinagre na massa do bolo. Colher de chá de extrato de baunilha. E por último vai o toque especial dessa receita, que é um pouquinho de rum ou conhaque. Isso, obviamente, é opcional e você pode ou colocar na massa, como eu vou fazer agora, ou você pode, se preferir, usar para hidratar as suas frutas secas ou frutas cristalizadas, o que você estiver usando. A receita de Stollen que eu fiz ano passado aqui no canal, eu fiz esse processo de usar, eu acho que foi um pouco de rum, se não me engano, para hidratar as frutas. Mas nesse caso, eu vou colocar aqui direto na massa. E aí aqui eu tenho uma colher de sopa, mais ou menos. Ingredientes líquidos misturados e agora vamos passar para os secos. Aqui eu já coloquei 2 xícaras de farinha de trigo e agora eu vou colocar as especiarias que vão dar sabor para essa receita. Canela, cravo em pó e noz moscada. E se você quiser, você também pode colocar raspa de laranja, raspa de limão ou uma mistura dos dois. É que por incrível que pareça, eu tô sem limão e sem laranja em casa, então hoje eu não vou colocar. Mas se você tiver aí, fica a dica, dá um toque especial de chefe nessa receita. E aí você pode colocar só um pouquinho, com cuidado para não pegar a parte branca para não amargar a receita. E eu quase ia esquecendo de colocar uma pitada de sal. É sempre legal colocar sal em receitas doces, porque o sal ele realça o sabor. A mistura de secos está pronta e apesar do fermento também ser um seco, eu não vou colocar ele agora. Eu não sei se é mito ou não, mas eu sempre gosto de colocar o fermento no final. Eu aprendi assim porque o fermento, assim que ele entra em contato com o líquido e com o calor, ele já começa a agir. Então eu sempre prefiro colocar no final. Acho que tem muita gente que já coloca o fermento misturado com os secos, tem gente, inclusive, já vi até confeiteiros realmente colocando o fermento no início da receita. Então se você quiser já pode colocar o fermento aqui, mas eu continuo com a minha superstição de só colocar o fermento no final. Eu sei que todo mundo tem uma superstiçãozinha de estimação e essa é a minha. E agora, antes da gente colocar as frutas secas e o fermento, eu vou começar a adicionar isso aqui na mistura líquida. E aqui eu tenho uma xícara de leite. E eu vou intercalando as duas. Ou seja, eu vou colocar metade dessa mistura seca que a gente fez de farinha com especiarias. Vou misturar. Vou colocar meia xícara de leite. Vou misturar. Vou colocar o restante dessa mistura. Vou misturar e depois eu coloco o restante do leite. E aí, no final, eu coloco o fermento e as frutas secas. E a gente já pode colocar na forma para levar para o forno. E aí agora eu uso uma espátula para misturar, que fica mais fácil do que misturar com fouet. Vai metade do leite, o resto da farinha e o resto do leite. A massa já está bem homogênea e eu vou colocar as frutas secas. Você pode colocar as frutas secas, as castanhas que você quiser. Aqui eu escolhi passas, nozes e damasco. E aí o damasco e as nozes, eu só dei uma picada grosseiramente para eles ficarem um pouco menores e misturarem um pouco melhor na massa. Se você preferir, você também pode usar frutas cristalizadas. Mas essa foi a misturinha básica que eu escolhi aqui hoje. E eu esqueci de falar, mas eu coloquei mais ou menos meia xícara de cada. Então, meia xícara de passas, meia xícara de nozes e meia xícara de damasco. Clarissa esquecendo de falar as quantidades. Que novidade! E agora sim eu vou colocar uma colher de chá de fermento químico para bolo. Eu posso transferir aqui para forno. E vai pro forno até a gente fazer o teste com uma faca ou com um palito e ver que ele tá pronto. Não tem segredo, igualzinho a um bolo. E é claro que eu vou esperar esfriar antes de desenformar. Afinal, eu tô gravando e eu não quero passar vergonha de destruir o meu pão de Páscoa depois de todo esse trabalho. O bolo já esfriou, então eu vou virar aqui. Desejei-me sorte. Gente, foi muito fácil de virar essa forma assim, ó, 10 de 10. Está pronto o meu pão de Páscoa. E apesar dele ter ficado super bonito com essa parte aqui de baixo virada para cima, eu acho que eu vou virar ele de volta, porque o pão de Páscoa, ele tem uma aparência mais rústica, sabe? Ele fica assim mesmo, meio quebradiço e um pouco mais denso do que um panetone. Então eu resolvi virar para deixar ele bem rústico e bem autêntico. Olha que lindeza isso aqui.
Isso daqui fica muito bom. É a combinação perfeita entre o panetone e um bolinho com especiarias. E vocês viram como é super fácil de fazer em casa. Então, se você não quer comprar um panetone, não quer fazer o seu panetone em casa porque dá trabalho, porque demora mais, essa daqui é uma ótima alternativa. Tenho certeza que todo mundo vai amar. E eu desconfio que você vai querer fazer não só no Natal e nas festas, mas também em qualquer época do ano, quando bater aquela vontade de comer um bolinho de tarde com um cafezinho, porque esse daqui realmente é muito fácil e fica pronto super rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade para vocês. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram, que eu também adoro ver vocês fazendo as receitas. E já aproveita para ativar as notificações também, porque esse mês de dezembro tem muita receita boa vindo aí para te inspirar nas festas de final de ano.